A terceira temporada da aclamada série alemã da Netflix, Dark, estreia nesse próximo sábado e para refrescar o seu cabeção e deixar você preparado para esse próximo ciclo, eu preparei dois resumões, um da primeira temporada e outro da segunda temporada, para deixar você aí, ó, tinindo para a chegada do novo ciclo. Então vem comigo, porque a gente tem muita coisa para conversar agora, porque o que não falta é assunto aqui, né? Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek. Ó, condensar Dark em um resumão não é uma tarefa fácil. Na verdade, deixar esse vídeo aqui com um tempo hábil seria muito difícil. Então o que eu decidi fazer para facilitar, tanto aqui para mim no YouTube, como também para facilitar para vocês, eu dividi o primeiro resumão da primeira temporada em duas partes. E também para ajudar vocês, pelo menos assim funcionou para mim e eu espero que funcione para vocês, na hora de preparar o resumão eu separei o assunto por anos. Porque na primeira temporada a gente tem o ano de 1953, 1986 e 2019. Então, para ficar mais fácil e não dar muita confusão mental, eu vou começar o resumão pelo ano de 2019, que seria a nossa narrativa principal. Depois vou falar sobre o ano de 1986 e também vou falar depois sobre os fatos de 1953. Então vamos lá. O que acontece em 2019 é o seguinte: Jonas perdeu seu pai, que é o Michael, que acaba se suicidando. Essa é a primeira cena que a gente vê na série, e deixa uma carta para o seu filho, que é uma forma de explicar qual seria o motivo do seu suicídio. Jonas, a gente vai descobrir isso mais pra frente, acabou passando uma temporada no manicômio em virtude da morte repentina do seu pai. E quando ele retorna para a escola, ele vai descobrir que Martha, que é a sua crush, com quem ele teve um flertezinho fatal lá no verão passado, ela na verdade agora está namorando Bartosz, que é um amigo que eles dois possuem. Esse trio aí é um trio de melhores amigos. Ali a gente já percebe que o clima ficou um pouquinho tenso entre eles, com o Jonas não apenas muito sentido pelo fato da Martha estar namorando o Bartosz, mas também pelo fato dele ter sido o último a saber. E isso tudo acontece dentro de um contexto onde um garoto que é estudante da escola onde eles estudam, chamado Eric, desapareceu de forma misteriosa. Ninguém sabe o que aconteceu com ele, para onde ele foi parar, e naquele mesmo dia, ao final do expediente escolar, a diretora da escola, que é a Catarina Nielsen, ela vai realizar uma reunião com os pais dos alunos, justamente para tentar traçar uma estratégia, para tentar descobrir o que pode ter acontecido com o Eric, quais seriam os seus últimos passos, será que ele fugiu, será que ele desapareceu? Nesse mesmo dia, à noite, com o Eric desaparecido, Bartosz, Martha, Jonas, Magnus, que é o irmão da Martha, e o Mikkel, que é o irmão mais novo da Martha e do Magnus, decidem ir para a floresta à noite. Ó a ideia, né? Eles vão para a floresta à noite para tentar encontrar um pacote de drogas que o Eric costumava vender lá na escola. Ele tinha um esconderijozinho que ficava ali perto de uma caverna, que é a caverna de Winden, e eles vão até aquele local para poder pegar as drogas e quem sabe aí dar um barato entre todos eles. Só que é claro que quando eles chegam lá, eles vão se deparar com a Francisca, que tinha ouvido o papo deles lá na escola, de que eles iam atrás dessa droga, e ela acaba chegando antes deles e pega esse material. Isso acaba dando uma confusão entre os personagens ali, porque a Francisca foi considerada uma mulher muito entrona, ela não devia estar ali, e naquele instante acontece uma tempestade e uma coisa misteriosa acontece naquela região. Eles ficam todos atordoados e saem em retirada em fuga. Só que naquele intervalo o Mikkel e também o Jonas acabam ficando para trás, até que de repente Mikkel some, ninguém sabe o que aconteceu, e aí a polícia, que já estava tentando investigar o que tinha acontecido com o Eric, agora vai ter que tentar descobrir o que aconteceu com o Mikkel, que por sinal é filho de um dos policiais que está responsável pela investigação do Eric. E é aí agora que a gente chega no X da questão, nessa confusão enorme. A gente vai descobrir que o Mikkel foi parar em 1986 por meio dessa caverna de Winden, onde eles estavam ali naquela hora que eles foram pegar a droga. Lá, quando ele chega lá, ele vai ficar muito confuso, sem saber o que de fato está acontecendo. Na cabeça dele, ele continua em 2019, até que ele vai pedir assistência para o policial Egon Tiedemann, que está responsável pelo caso do desaparecimento de Mads Nielsen, que por sinal é irmão do Ulrik Nielsen, que é o pai do Mikkel.
Logo que ele é atendido na polícia, ele acaba sendo levado para um hospital, porque ele está todo machucado, e ali ele conhece a enfermeira Inês, que fica encantada pelo garoto e até mesmo pelo fato dele ser bem peculiar. E futuramente essa enfermeira vai acabar adotando o Miquel, trazendo ele para dentro da sua casa. E também a gente vai ver um pouco mais para frente que o Miquel vai ter o seu nome trocado, atendendo pelo nome de Michael. Ele não vai mais conseguir voltar para o presente, para o ano de 2019, porque no final das contas, o Miquel, quando ele esteve ali nos anos 80, ele acabou conhecendo a Hannah, que é, claro, é a mãe do Jonas. Eu precisei contar isso tudo que aconteceu nos anos 80 só para deixar vocês um pouquinho mais a par, mas depois a gente vai voltar para essa década para trazer mais detalhes sobre tudo que acontece nesse rolê que é bem estranho. Agora, aqui no presente, a gente descobre que um homem estranho vem para a cidade de Winden e se hospeda no hotel da Regina, que é a esposa do Alexander Tildeman, que hoje assume a função de chefe da usina nuclear, que será desativada em 2020, ok? E aqui no presente, a gente vai descobrir que esse homem misterioso está tentando traçar a conexão entre todos os personagens principais, à medida que ele também tenta, de certa forma, se comunicar com o Jonas, que é o nosso protagonista aqui. Antes dele fazer uma viagem, ele acaba deixando uma caixa contendo uma lanterna, uma carta e um aparelho de medição amarelo. Ele deixa tudo isso dentro de uma caixa e pede para Regina entregar para Jonas. Quando o Jonas recebe esse material, ele começa a tomar ciência que existe algo muito estranho e muito peculiar que o seu pai estava investigando. Ao ler a carta, ele já começa a desconfiar que as coisas, na verdade, não eram tão preto no branco como ele sempre achou que era. E isso vai fazer com que ele descubra uma passagem no tempo dentro dessa caverna de Winden. Por meio dessa caverna que permite que as pessoas que estão ali dentro consigam fazer viagens no tempo, em virtude de um acúmulo gigantesco de lixo tóxico que estava ali dentro escondido naquela caverna. Esse lixo tóxico, que é um lixo radioativo, é o lixo que, é claro, pertence à usina nuclear. Por meio dessa caverna, ele faz a viagem lá para os anos 80 e vai acabar descobrindo que, de fato, o Miquel é o seu pai. E embora ele quisesse trazer o Miquel de volta para o presente, se ele fizer isso, obviamente ele vai comprometer o seu próprio nascimento, afetando todo o futuro. No meio disso tudo, a gente vai conhecer também um padre que chama Noah, que aparece lá nos anos 80 para dar assistência para o Miquel quando ele está internado no hospital, tentando se recuperar dos seus ferimentos. E esse padre que aparece lá nos anos 80 batendo um papo com o Miquel, ele vem aqui no presente e aborda o Bartosz, falando que queria trocar uma ideia com ele. Esse contato entre os dois acabou sendo firmado por meio do celular do Eric, que estava junto de todo o pacote de drogas que o Bartosz conseguiu recuperar das mãos da Francisca, depois de toda aquela confusão que aconteceu na primeira noite, que é, claro, o primeiro episódio da série. Ele tá com aquele telefone, recebe uma ligação e acaba tendo um encontro com o Noah. Mas isso tudo que rola entre Bartosz e Noah só vai ficar claro lá no futuro, então eu não quero entrar nesses detalhes, porque a gente está falando aqui essencialmente do que acontece de fatos, é claro, da primeira temporada. A gente vai descobrir também que existe uma história bem estranha envolvendo a Regina, a Catarina e também o Ulrich. O Ulrich, já desnorteado, tentando descobrir o que aconteceu com seu filho, ele acaba sendo afetado demais pelo próprio desaparecimento do seu irmão nos anos 80, porque os casos se parecem muito. E ele vai até a Regina para tentar fazer um interrogatório com ela rapidinho para saber o que ela sabe do último dia do Mads, porque no final das contas, lá em 1986, a última pessoa a ter visto o Mads vivo, é claro, foi a própria Regina. Ali os dois se desentendem e a gente descobre que em uma ocasião a Catarina e o Ulrich amarraram a Regina num tronco de árvore e deixaram ela passando a noite ali. Crueldade pura, o que fez a Regina não apenas desenvolver transtorno pós-traumático, mas carregar o peso disso durante toda a sua vida. E ali o Ulrich fala que tudo não passava de uma grande brincadeira e que também era uma espécie de dar o troco pelo fato da Regina ter mentido para a polícia, que nesse caso específico o policial era o Egon Tildeman, que é o avô da Regina. Ele fala aqui que ela contou para o avô dela, o policial,
que ele havia abusado sexualmente da Catarina, o que na verdade não é verdade, isso era uma grande mentira. A Regina fica chocada com essa informação e diz que jamais passaria uma mentira dessas para o seu avô, que é policial, e acaba também falando o seguinte: você já parou para pensar que talvez a Hannah, que sempre foi alucinada de amores por você, não tenha sido a responsável por essa denúncia caluniosa? E é claro que aí a ficha do Uri que cai, e ele, que tinha um caso com a Hannah, mesmo sendo casado com a Catarina, que é a diretora da escola, ele já estava se distanciando dela de vez, e agora, ao saber que a própria Hannah, a pessoa que era uma das melhores amigas dele na infância, mentiu sobre isso, deu um falso testemunho sobre um caso de estupro, ele, ao saber disso, é claro que fica só o ódio em relação a Hannah, que é uma mulher que é bem sociopata e tá a fim de destruir todo mundo só pra ficar com esse boy aí, que eu vou te contar que nem é tão boy magia assim, né? Enfim, a gente descobre que nessa situação a Regina ainda conta pro próprio Uric que o fato do Mads ter desaparecido é também culpa deles dois, porque se a Catarina e o Uric não tivessem amarrado ela no tronco de árvore, ela jamais teria desenvolvido o transtorno pós-traumático, e Mads, que era um menino muito gentil, não teria se disposto a ajudá-la a ir para casa atravessando a floresta. Ele fez isso justamente por conta do medo que ela tinha, e foi exatamente numa dessas ocasiões em que ele estava ajudando ela que foi que ele desapareceu. A gente vai descobrir também aqui que o Peter Doppler, que é esposo da Charlotte Doppler, que é uma das investigadoras da polícia de Winden, ele não apenas leva uma vida dupla, como tem muita dificuldade de lidar com toda essa situação em virtude do seu casamento também estar bem desestruturado. Em um determinado momento, o Peter vai ao encontro do Benny para ter um encontro de amor com ele, só que acaba mudando de ideia no meio do caminho e decide ir para um bunker que fica dentro de uma cabana, e essa cabana pertencia ao Helger, que hoje é considerado um homem senil e que não bate muito bem da cabeça, que está hoje numa casa de repouso. Só que no final das contas a gente vai descobrir que Helge não apenas era usado nos experimentos que envolviam a máquina do tempo, a gente vai descobrir que havia um homem chamado Tenenhaus que estava tentando construir uma máquina do tempo, e o Noah usou o Helge quando ele era menino como parte desse experimento, e é por isso que ele acaba tendo umas ideias um pouco loucas, mas no final das contas o Helge é um cara que não apenas bate muito bem das ideias, como sabe de praticamente tudo que envolve essa confusão temporal, que passado, presente e futuro se encontram, quem é mãe também é filha e etc. E quando Peter está dentro desse bunker tentando se recuperar, naquele instante abre uma fenda no tempo e o Mads, lá dos anos 80, acaba caindo ali duro dentro do bunker, deixando o Peter surpreso. Ele ali, já analisando o corpo e vendo que havia as informações com o nome do Mads, acaba chamando o Trotten Nielsen, que é o pai do Uric, que é claro, irmão do Mads. Ele chama o Trotten para falar que aquele ali era o seu filho, e ali quando os dois estão pensando em como eles podem lidar com esse corpo tão misterioso que veio em perfeito estado, né, depois de ter falecido, obviamente, não estava em decomposição nenhuma, eles ficam tentando ver o que eles vão fazer com esse corpo, até que aparece uma Cláudia bem mais velha do que a Cláudia que assumiu a chefia lá da usina nuclear nos anos 80. Aparece essa Cláudia, que é uma mulher bem misteriosa, com cabelão branco e bem comprido, chamada de Diabo Branco também por alguns, e ali ela vai tentar ajudá-los a lidar com essa situação. O papel da Cláudia mais velha é extremamente importante na série Dark, você precisa manter isso em mente, só que essas coisas só vão ficar bem mais concretas na nossa mente e muito mais bem definidas também, é claro, já no final da terceira temporada. Mas é claro que eu não posso falar sobre isso, porque eu estou sob embargo. A gente tem que lembrar também que o Jonas, que havia feito a viagem para o tempo para 1986, continua lá. E a gente vai descobrir que tanto o Noah como o Helger vão acabar capturando ele e levando-o para dentro daquele bunker, o mesmo bunker que nós vimos o Peter agora de pouco ali lamentando pela sua própria vida. Só que o bunker que a gente vê em 1986 tem características totalmente diferentes. Ao invés de ser um lugar rústico e com aspecto bem envelhecido e quase em deterioração, aqui
aqui o espaço possui papel de parede de bichinhos, tem uma cama e, é claro, ali também tem uma televisão que passa uma série de informações relacionadas ao Tannenhaus. E ali a gente vai encontrar também uma máquina do tempo onde cobaias estão sendo usadas como teste. E nós vamos descobrir de maneira bem rápida e sem muita explicação que entre as pessoas que foram testadas nessa máquina estão, obviamente, o Mads Nielsen e o Eric. Mads, que desapareceu em 1986, e o Eric, que desapareceu em 2019. O Jonas vai ser colocado dentro desse bunker para ser usado como uma espécie de cobaia também. E é ali naquele contexto que o Jonas vai descobrir que aquele homem misterioso que estava hospedado no hotel da Regina e que tinha separado uma caixa para ele é de fato o Jonas do futuro, é o eu dele mais velho, e que ele precisava ser submetido ali como uma espécie de rato de laboratório ao protótipo da máquina do tempo, justamente para que o eu dele do futuro consiga fechar esse buraco e botar um fim em toda essa catástrofe de sofrimento contínuo que todas as famílias que são protagonistas da série enfrentam constantemente. Nós vamos descobrir que o eu dele mais velho acabou também escrevendo aquela carta de despedida que ia ser entregue para o Jonas mais novo. Mas esse é um detalhe que vai ficar mais claro também lá na segunda temporada. O Jonas do futuro acaba usando a máquina do tempo a fim de fechar a passagem, mas ele não consegue quebrar o ciclo. E ali dentro do bunker vai abrir um buraco onde o Helge de 1953 e o Jonas, que é do presente, mas que está em 1986, vão conseguir se encarar face a face. E quando eles estão prestes a tocar um a mão do outro, de repente, Helge é trazido para 1986, com Jonas voltando para o presente. É claro que esse resumão ainda não acabou, então fique esperto porque amanhã vai sair a parte 2 do resumão da primeira temporada de Dark para deixar você preparado para o que vem por aí. E se você gostou desse vídeo, eu te garanto que você vai gostar de muita coisa que tem aqui no canal. Então não sai do Flick Geek, clica aqui numa dessas telinhas que vai aparecer aqui do ladinho para você, seja direcionado para mais coisas bem legais. E é claro, não deixe de me acompanhar lá no Instagram, no @RafaGomes, e lá no Facebook também, no Flick Geek. Um beijo para todos vocês e até a próxima!